Inicialmente, gostaria de saudar os presentes, boa noite a todos e todas. Também agradecer aí o convite formulado pela Secretaria de Educação, através do setor da EJA, né, o SEJA, para participar, né, da 23ª, né, isso, GENAT, certo? O que eu vou trazer aqui é uma experiência desenvolvida pelo SEJA, né? O SEJA é um setor de jovens e adultos lá da Secretaria Municipal de Educação, certo? Desenvolvida o ano passado, junto a coordenadores, né, pedagógicos das escolas da rede pública de Natal, que oferece a modalidade EJA, né? Eu sou paulino, trabalho aqui no Instituto Kennedy, aqui na Lagoa Nova, em Jaguarari, e ainda me sinto vinculado, né, ao setor da EJA, lá do município de Natal, a SEJA, né? Estou aqui no Kennedy, mas ainda tenho um vínculo de trabalho com o setor da EJA. Então, na verdade, o que eu vou fazer aqui, esse relato, não é um relato meu, é um relato nosso, né? É um relato do setor da EJA, de uma atividade riquíssima desenvolvida no ano passado. Pode passar aí, Cleber. Pronto, é só falando um pouco do contexto no qual esse trabalho foi desenvolvido, certo? E a gente, para desenvolver esse trabalho, é importante chamar a atenção de alguns aspectos, né? Primeiro, considerar a importância e a necessidade desta modalidade EJA, Educação de Jovens e Adultos, né? O nosso trabalho, o nosso relato se deu nesse contexto, né? Considerando a importância e a necessidade da EJA, né? Não só em Natal, no Rio Grande do Norte, no Brasil também, certo? Então, o nosso grupo de trabalho lá no SEJA, né, quando apresentou essa proposta para desenvolver junto os coordenadores pedagógicos de escolas, né, foi para entender a importância e a necessidade dessa EJA, né, e a importância de continuar unidos, né, refletindo e trabalhando, né, para que essa modalidade da EJA continue viva. Essa é a nossa luta, nossa resistência. Como eu já falei, o trabalho foi desenvolvido ano passado, em 2022, certo? Pelo SEJA, DEF é o Departamento de Educação Fundamental lá da Secretaria, né? O SEJA, o Setor de Educação de Jovens e Adultos. E esse trabalho se deu durante o nosso assessoramento pedagógico às escolas, certo? Que nós lá no setor da EJA, faz parte das nossas atribuições, esse nosso trabalho de assessoramento pedagógico às escolas da EJA, certo? Foi nesse contexto que esse trabalho que eu estou apresentando, né, foi desenvolvido. Uma coisa para considerar importante nessa contextualização é a relevância, chamar atenção para a relevância da formação continuada dos coordenadores da EJA, certo? Nós, do setor da EJA, da Secretaria de Educação, temos essa consciência, certo? Nós consideramos que a atividade que os coordenadores pedagógicos da EJA desenvolvem, não só os coordenadores, mas os diretores também, né, desenvolvem lá em torno da EJA, né, é um trabalho muito importante, né, especialmente quando a gente está tratando de formação continuada deles, no caso, coordenadores, né, e também dos professores que se envolvem com a EJA. Pode passar. Bom, o trabalho que foi desenvolvido, certo? Ele se referiu, ele teve como centro, como centralidade, a leitura e estudo, né, de um livro, né, o livro de Miguel Gonçalves Arroio, né, Passageiros da Noite do Trabalho para a EJA, certo? Um livro por demais importante, né? Esse livro tem exatamente 23 capítulos, certo?
nós, né, durante nosso trabalho de assessoramento pedagógico, né, onde a gente estudava e discutia capítulos desse livro, certo? Essa atividade acontecia sistematicamente, né? Daí o que a gente colocou aí, estudos sistemáticos, em rede, porque a gente fazia, na maioria das vezes, a gente fez esse estudo, né? Em reuniões com a ajuda do MIT, né? E a gente reunia todas as escolas, né? Que oferecem a EJA, né? Na maioria das reuniões, a gente contou com a presença de coordenadores pedagógicos, mas também de diretores pedagógicos, diretores administrativos, certo? Durante o nosso assessoramento. Então, daí a ideia de ter feito um trabalho em rede, né? E na nossa avaliação, foi um trabalho muito importante. Falando um pouco de Miguel Arroyo, certo? Como eu acho que vocês todos já ouviram falar desse importante, eu diria intelectual, professor, pesquisador, mas ele é um sociólogo, educador espanhol, né? Ele foi professor aqui da Universidade Federal de Minas Gerais, né? Aliás, lá ele também assumiu a Secretaria de Educação por algum momento, né? Depois ele passou a acompanhar, assessorar propostas pedagógicas voltadas para a EJA ou não, né? Ele trabalha com várias ideias, vários campos de estudo, dentre eles a educação popular, né? E é nesse campo que ele se volta para a educação, se volta para a EJA, né? Nesse contexto da educação popular, mas ele também trabalha com a cultura escolar, com gestão escolar, trabalha muito com currículo, né? Então, é um educador, um pesquisador e professor que tem dado várias contribuições, especificamente no campo da EJA, ok? Pode passar aí. Antes de apresentar aqui algum resultado, eu queria falar rapidamente o seguinte, para fazer um panorama geral sobre o livro. O livro aborda de forma bastante sensível e com a postura crítica do autor a ausência de identidade que acompanha cada adolescente ou jovem adulto que trabalhador que se dirige à EJA todas as noites, né? Carregando as esperanças e confiando na promessa de dias melhores. É essa a tônica do livro. Durante todo o percurso da leitura, né, a gente vai se deparando com concepções que são muito ricas à educação libertadora, que é o que orienta a matriz teórica de Miguel Arroyo, né, educação libertadora. Como direito que contribui para o conhecimento de outros direitos, né, e aí considerando um processo de humanização ou às vezes, ou em geral, desumanização, certo? Então, a gente achou importante trazer isso antes de apresentar os resultados. Na leitura do livro, né, a leitura permite ainda a compreender a EJA como direito, né, e, portanto, não restrito à escolarização. Por isso que ele trabalha com essa concepção de educação popular, porque durante a leitura a gente percebe claramente, né, que ele defende um trabalho com a EJA, mas não restrito à escolarização, mas pensando como um tempo e espaço de formação humana, né, de pessoas jovens, adultas, idosos, adolescentes. Na trajetória educativa do sujeito do trabalho para a EJA e de seus itinerários pelo direito a uma vida justa, feitos de resistência e por emancipação. E aqui é bom chamar a atenção, isso tem a ver com essa concepção libertadora que ele traz, né? Que a gente percebe isso, né, na leitura, essa trajetória educativa de sujeitos que trabalham, sujeito do trabalho para a EJA, porque a gente sabe claramente que nossos alunos, né, eles fazem diariamente essa trajetória, esse itinerário, né, do trabalho para a escola, da escola para a EJA, de volta para o trabalho, certo? É por isso que no livro tem uma categoria central que ele trabalha,
que é o trabalho. É conceber o aluno da EJA, o estudante da EJA, como trabalhador. Tá? Essa é uma categoria central no livro. Tá? E durante a leitura do livro, a gente acaba dialogando, né, com um significado radical, político e ético, além de pedagógico, dado à educação e à docência. Né? E aí é o momento de chamar mais uma vez a atenção para o papel importante, social e político, né, pedagógico, que tem nós, professores, que temos nós, educadores, professores da EJA, e pessoas interessadas com a EJA. Nesse sentido, por falar nessa categoria de trabalho, é importante eu chamar a atenção disso aqui para vocês, né? Compreender esses sujeitos como trabalhadores, né? Tendo na categoria de trabalho o princípio básico para pensar sua formação escolar como estratégia para enriquecer currículos. E aqui, né, é importante ressaltar o trabalho como estruturante no processo de reconhecimento identitário. Né? Então, isso aqui são algumas questões gerais que eu quis trazer para vocês, para falar agora desses resultados. Certo? A gente falou há pouco tempo, chamando a atenção do que é central no trabalho desse livro, né, sobre a categoria trabalho. E aqui a gente trouxe uma questão que foi colocada para os nossos coordenadores, né, e para nós mesmos durante o nosso assessoramento às escolas da EJA. A gente colocou o seguinte: como e com que artes pedagógicas trabalhar vivências, valores, culturas, saberes, identidade do trabalho. Né? Quando o nosso olhar é para os educandos, reconhecendo-os como passageiros do trabalho. O que esperam? Outras passagens, outros percursos sociais, raciais, de classe. Então, aqui é só para a gente entender, né, ou se aproximar, mais uma vez, dessa identidade do aluno ou do estudante da EJA. Né? Porque eles, na maioria deles, estão voltando à escola. Alguns não, né? Mas parte deles estão voltando à escola depois de um período, eu diria, em que a escola, de certa forma, os expulsou, né? Ou não, os acolheu, né? Naquele tempo convencional de escolarização. Certo? Então, a gente pergunta, se eles estão voltando, certo? Ou se eles estão chegando, né, com essa identidade de trabalhador, né, não apenas de estudante, né? E a gente se pergunta, como fazer, do ponto de vista pedagógico e curricular, né, para trabalhar esses saberes, esses valores, né, para trabalhar o currículo aqui, né, da EJA, certo? Como é que eu faço para ir dando identidade, né, a essa categoria trabalho, que é central, que é estruturante no currículo da EJA, ou deveria ser, certo? Porque, veja bem, uma coisa importante que a gente percebeu aqui, quando a gente concebe o aluno da EJA, né, como trabalhador, isso tem uma implicação didático-pedagógica, né, no currículo, porque ao vê-los apenas como estudante, né, a gente tem uma postura pedagógica. Mas quando a gente parte do pressuposto que ele é trabalhador, certo? Então, a forma de abordar o currículo, a forma de abordar, por exemplo, a matemática, a história, a língua portuguesa, a geografia, na sala de aula, muda, né? Muda porque a categoria trabalho, né, vai gerar, né, no currículo e também na prática docente dos professores outras formas de abordagem, né? E essas outras formas de abordagem deverá ter como centralidade a categoria trabalho. Por isso, quando eles vêm, o próprio livro chama isso, né? O próprio livro diz assim, o aluno passageiro da noite, né? Do trabalho para a escola, certo? Então, do trabalho para a escola, a gente tem todo um percurso, um itinerário, certo? Para a gente analisar e entender e considerar no currículo da EJA. Paulino? Oi? Seu tempo está acabando, falta só um minutinho. Ok. Então, vamos passar aqui para frente. Passa a próxima slide.
Então, para tentar dar um fechamento no que a gente considerou de importante, né, eu queria chamar a atenção, mais uma vez, da relação entre o trabalho e o currículo da EJA, como é que o currículo da EJA, como é que a docência, como é que a prática do professor da EJA, né, aborda a categoria trabalho, certo? Aqui eu quero dizer o seguinte, que o trabalho, né, deverá passar a ser, para o professor, para a docente, para o currículo da EJA, um objeto de estudo, né? A própria categoria de trabalho deve ser um conteúdo para estudar. Então, os diversos componentes curriculares do currículo da EJA, por exemplo, matemática, história, inglês, geografia, história, todos eles devem fazer um esforço para que aborde conteúdos, aborde temas, aborde conhecimentos, né? Tendo como referência importante o trabalho, porque é isto que, em algum momento, identifica o nosso estudante da EJA, que é trabalhador, certo? Então, o próprio caminho que ele faz do trabalho para a escola, né? Quando ele pega o ônibus e chega na escola, né? Esse próprio caminho, né, do trabalho para a escola pode ser aprendido pelo professor como um caminho objeto de conhecimento. Quer dizer, esse próprio caminho, ele pode se transformar na prática escolar em um conteúdo da EJA, né? Por exemplo, o professor de geografia pode ter como objeto de estudo, né, o que é que os alunos da EJAS observam, analisam, veem, como é que eles compreendem esse caminho que vai do trabalho para a escola e da escola para o trabalho, né? Então, tem muitas, nessas paisagens que eles vão se defrontando, né, tem muitos elementos que podem compor o conteúdo ou o trabalho curricular da EJA, certo? Então, eu queria chamar a atenção disso e chamar a atenção da postura do professor que trabalha com a EJA. Aliás, não é só com a EJA, mas isso é muito importante, o que eu vou colocar aqui, para o professor que trabalha com a EJA, não só o professor, mas as pessoas que estão vinculadas a esse trabalho da EJA, que é ter consciência, certo, dessa dimensão ético, político, pedagógico, né, que deve estar na nossa prática educativa, certo? Uma coisa importante, mais uma vez, é ver os alunos como trabalhadores, né? Isso do ponto de vista ético, político e pedagógico, né, nos leva a outra postura enquanto professor, certo? Não basta perceber os alunos como estudantes que trabalham, mas perceber eles como trabalhadores, né? Como eu falei anteriormente, isso posto exige de nós, professores e pedagogos, né, outros percursos de formação, né? A gente encontra maneiras de abordar o conteúdo da EJA quando a gente olha para o aluno como trabalhador, certo? Eu, por exemplo, que trabalho com matemática, né, então, ao ver o estudante dessa forma, e ao entender, e ao conceber que o trabalho é central na prática educativa da EJA, em matemática, por exemplo, eu devo contemplar no meu conteúdo, nos meus conhecimentos, nos meus conteúdos, coisas do tipo, né? Coisas que são, assim, centrais para ele no dia a dia do trabalho, tipo a ideia de porcentagem, a ideia de fração, as operações básicas, certo? Ajudar a eles compreender certas relações de trabalho no dia a dia, né? Perceber relações sociais, divisão de classes, que às vezes ele não enxergam, certo? Então, a matemática pode, através dos seus objetos, ajudar o aluno da EJA, a partir da categoria de trabalho, entender melhor o seu fazer enquanto pessoa, certo? Paulino. Então, foram essas as categorias que a gente achou mais importante no trabalho de Miguel Arroyo, né? Quando ele ressaltou a categoria de trabalho, o estudante trabalhador e o currículo da EJA.